Os cuidados paliativos são caracterizados por várias práticas fundamentais, como o alívio não apenas da dor, mas também de outros sintomas angustiantes que podem surgir no curso da doença, reconhecendo a morte como um processo natural e normal, sem buscar acelerá-la. Com isso, entendemos que o processo de finitude é ter consciência de que o amanhã pode não chegar. Os cuidados paliativos no Brasil vêm se expandindo a partir da década de 1990 e, em 1997, foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. De acordo com o informe desta associação, em 2001, no Brasil, havia cerca de 30 serviços de cuidados paliativos, em sua maior parte dedicados a doentes oncológicos, promovendo assistência ambulatorial, domiciliar e internação hospitalar. No entanto, o Brasil ainda não apresenta uma diretriz sobre como cuidar de seus pacientes, e não há uma relação sistematizada sobre os últimos momentos vividos. Hoje, o que nós temos são equipes multidisciplinares especializadas nesse cuidado que, infelizmente, ainda não abrange todos os hospitais brasileiros. A fragilidade do idoso no processo de adoecimento vai além das limitações físicas. Ela revela uma vulnerabilidade complexa que envolve o corpo, a mente e o contexto social. Com o avanço da idade, o organismo perde parte de sua capacidade de adaptação, tornando o idoso mais suscetível a complicações, infecções e à perda da autonomia. Muitas vezes, a doença se instala silenciosamente, e quando os sinais aparecem, o impacto já está comprometendo funções essenciais, como a mobilidade, a comunicação e o autocuidado. Nesse cenário, é fundamental enxergar o idoso não apenas como um corpo em tratamento, mas também como um ser humano que carrega uma história, vínculos afetivos e as necessidades emocionais que precisam ser respeitadas. O cuidado, portanto, deve ser integral, sensível e atento, reconhecendo a fragilidade, não sendo sinônimo de fraqueza, mas de um chamado à empatia e à humanização no cuidado. Com base no artigo A Necessidade de Cuidado na Percepção de Pessoas Idosas em Processo de Fragilização, há uma pesquisa que aponta que a percepção do cuidado pode ser influenciada por fatores socioeconômicos. Idosos com menor nível socioeconômico tendem a enfrentar maiores desafios no acesso a recursos sociais, sanitários e culturais, o que impacta negativamente na sua capacidade de autocuidado e na qualidade do cuidado recebido. Além disso, o estudo enfatiza a importância do suporte social e do poder de se recriar, mesmo diante das adversidades, como elementos fundamentais para dar sentido à vida dos idosos frágeis. A participação em atividades sociais, a manutenção de vínculos afetivos e a valorização da história de vida são estratégias que contribuem para a resiliência e o bem-estar nessa fase da vida. Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com Edileia Rosa Schmidt, ex-presidente do Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina e atualmente psicóloga gerontológica em um lar de idosos no município de Florianópolis. Com sua experiência trabalhando diretamente com idosos, como os idosos lidam emocionalmente com o processo de finitude? Depende da construção da pessoa, do sujeito da pessoa. Pessoas resolvidas que conseguiram passar pela infância bem, pela adolescência bem, pela parte do adulto jovem, e o adulto, ele transforma isso numa resolução de vida, alguma coisa que vai acontecer naturalmente. Mas quando tem traumas ocorridos lá no passado, é o que eu trabalho com eles. Falar sobre esses traumas traz leveza para a alma. Porque, na verdade, tudo que é o termo relacional. Como é que foi ter um relacionamento até aquele momento, ter um relacionamento com os filhos, às vezes famílias que estão desconexas, que não têm vínculos emocionais. Isso tudo influencia o envelhecimento e o idoso como uma maneira geral. E, na sua opinião, o quanto o autocuidado é importante nessa fase da vida? Muito, muito. Sanidade mental é o primeiro caminho. Porque, veja bem, há estudos falando do diferencial dos longevos. O que os longevos têm que ter? Zero estresse, boa alimentação, uma alimentação geralmente mediterrânea, entende? Muita água, porque os sinais de demência, os sinais de esquecimento, já tem estudos informando que os idosos não tomam água. E os idosos precisam tomar água porque o nosso cérebro é uma usina e ele precisa de água, o nosso corpo precisa de água. Porque quando a gente não consome água, o corpo, como um ser inteligente, ele vai pegar água das nossas extremidades. Por isso, aquela pele meio enrugada, aquelas coisas, não só do envelhecimento, mas também da falta d'água. E o terceiro grande desafio é olhar para a vida e sorrir. Não está mais no momento de tu estar resolvendo questões, grandes paradigmas. O maior paradigma é tu acordar de manhã e tu fazer tuas coisas básicas, tipo acordar, colocar o teu chinelo, escovar o dente, se arrumar. E aí o encontro social com as colegas da mesma idade, e os colegas da mesma idade, proporcionam trocas de experiências.
como é que aquele idoso vê o envelhecer dele, como é que o outro idoso tem alguma coisa a agregar a essa experiência. E isso tudo se revela dentro do set terapêutico. A gente trabalha não somente as questões que ele está vivenciando, mas as questões que ele está observando na lateralidade e que pode agregar para a vida dele, ou como não pode não agregar para a vida dele. É notável a diferença do cotidiano de um idoso que já obteve um diagnóstico terminal ao que está num período de vida mais saudável, por exemplo, e em quais aspectos? Sim, quando ele acabou de ter um diagnóstico, é um estresse muito grande, por causa que ele tem que lidar com o novo. Ele não sabe lidar com uma experiência dessa. Vamos comparar com um ser sequelado, amputado. Ele acabou de ficar sem um membro, ele tem que aprender a ressignificar a vida dele sem aquele membro. E é essa a questão da doença terminal, saber lidar com isso e como viver com esse diagnóstico e quais são as medidas necessárias a fazer para esse trabalho. Porque, veja bem, o diagnóstico carrega um peso muito grande. Primeiro, a negação do processo de doença. Negação da doença, dizer que não é comigo, depois a revolta, depois a dor, depois querer negociar com a própria doença, né? Até ao momento do ápice, que é a aceitação, e ver o que se pode fazer com isso. Pelo trabalho, conseguimos compreender sobre o processo de finitude sobre a perspectiva da gerontologia, um percurso subjetivo e atravessado por características distintas. Com os artigos discutidos, é possível observar um sentimento de solidão e de até mesmo invisibilidade. No entanto, mesmo em meio a determinadas limitações, há ainda a prática necessária do autocuidado, seja ele por alimentação, atividades físicas ou até mesmo a importante manutenção de vínculos afetivos. É possível, assim, refletir até mesmo sobre a importância do papel dos profissionais de saúde nesse processo, principalmente quanto à parte de cuidados paliativos. Podemos concluir, assim, que falar sobre o autocuidado e finitude, ele abrange respeito, escuta e presença, cuidando da nossa própria humanidade.